Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809 no Reino Unido, em uma propriedade da família apelidada de Mount. O quinto de 6 irmãos e filho do médico e investidor Robert Darwin com Susanna Darwin, Charles era neto de 2 proeminentes abolicionistas, Erasmus Darwin por parte de pai, e Josiah Wedgwood por parte de mãe. Ambas as famílias eram unitaristas, embora os Wedgwoods também compartilhassem a crença anglicana. O próprio Robert Darwin, que declarava-se um livre pensador, batizou Charles em novembro de 1809 na Anglican Street Church, Shrewsbury. Enquanto pequeno, Darwin e seus irmãos iam à igreja unitarista juntamente com sua mãe. Com 8 anos, demonstrava interesse precoce pela história natural durante suas participações escolares. Em julho daquele ano, sua mãe faleceu. Em setembro de 1818, veio a frequentar, junto com seu irmão mais velho Erasmus, a Anglican Shrewsbury School. Darwin passou o verão de 1825 ganhando sua primeira experiência profissional como aprendiz de médico, auxiliando no acesso do tratamento aos pobres em Shrewsbury, antes de ir para a Universidade de Edimburgo no mesmo ano, considerado o melhor do curso de medicina no Reino Unido da época, e mais uma vez acompanhando seu irmão Erasmus. As cirurgias grosseiras da época nausearam Darwin e ele acabou por negligenciar os estudos práticos. Todavia, acabou adquirindo um bom conhecimento de taxidermia após cursos com John Edmonstone, um ex-escravo qual tinha acompanhado Charles Waterton nas florestas da América do Sul e que contava sobre suas expedições durante as classes, criando as primeiras inspirações aventureiras na formação do jovem naturalista. O negligenciamento de Darwin em terminar seus estudos em medicina irritou seu pai, que por sua vez o mandou para Christ's College, Cambridge, para estudar em um bacharelado de artes, em um primeiro passo rumo à carreira clériga anglicana, pois era comum intelectuais da igreja seguirem o ramo das ciências naturais com o objetivo de apreciar as belezas divinas. Darwin acabou não indo bem nos testes, conquistando apenas um acesso inferior em 1828. Ele preferia montar em cavalos e atirar. Pouco depois, Darwin adquiriu grande interesse por colecionar besouros graças ao seu primo William Darwin. O jovem naturalista aprendeu a ser zeloso com seus materiais durante este período e, desenhando gravuras científicas, conseguiu publicar seus primeiros trabalhos com James William Stevens. Darwin se tornou amigo próximo e seguidor do botânico John Stevens Enslow, um entre vários peritos naturalistas que defendiam a união entre religião e ciências naturais. A amizade entre ele e Enslow ficou tão caricata que Darwin seria chamado de aquele que anda com Enslow. Quando os seus exames estavam se aproximando, Darwin dedicou-se com esmero ao estudo da obra de William Paley, figura de grande inspiração com seu pioneirismo nas versões modernas no argumento teleológico e autor de Evidences of Christianity. Em seus exames finais em janeiro de 1931, foi relativamente bem sucedido, ficando em 10º lugar entre 178 candidatos dos exames. Quando o navio chegou na Cornualha, Inglaterra, em 2 de outubro de 1836, Darwin já tinha prestígio entre os círculos acadêmicos e científicos. Em 1835 o mentor Enslow já tinha oferecido cartas de seu ex-pupilo para vários naturalistas renomados, melhorando ainda mais a sua reputação sobre conhecimento geológico. Assim que chegou na Inglaterra, Darwin visitou sua casa em Shrewsbury e reencontrou parentes. Dali partiu apressadamente para Cambridge para ver Enslow, que o aconselhou a encontrar naturalistas dispostos a catalogar as coleções e concordou em catalogar os espécimes botânicos ele mesmo. O pai de Darwin organizou investimentos que permitiram que o seu filho fosse autossuficiente em sua pesquisa científica e Darwin não perdeu tempo para divulgar e estudar os materiais coletados através de especialistas de Londres. Os zoologistas tinham bastante trabalho em atraso, e havia o perigo de espécimes serem simplesmente deixados em armazém. Gould reencontrou Darwin e contou-lhe que os mimus das Ilhas Galápagos eram de espécies diferentes, não apenas variações de uma mesma, ocorrendo também ramificações nos tentilhões, como o trogloditida que igualmente pertencia ao grupo dos fringilídeos. Darwin não tinha etiquetado os fringilídeos ilha por ilha, mas através das anotações dos outros tripulantes, incluindo o capitão Fitzroy, conseguiu identificar a que ilha pertencia a cada espécie.
As duas réia também eram de espécies distintas. Em 14 de março, Darwin anunciou como a distribuição das novas espécies se modificava mais ao sul. Em meados daquele março, Darwin especulou em um dos seus cadernos vermelhos a possibilidade de que uma espécie se transforme em outra para explicar a distribuição geográfica das espécies ainda vivas, como a réia, e outras já extintas, como o estranho Macrauchenia, que tinha aspectos similares a um guanaco gigante. Seus pensamentos sobre o tempo de vida, reprodução assexual e sexual foram desenvolvidas no caderno apelidado de B durante os meados de julho para falar de variação na descendência para se adaptar e modificar a corrida para um mundo em mudança ao explicar as tartarugas das Galápagos, mimus e também as réias. Ele fez um rascunho de como seria a descendência por ramificação, então uma ramificação genealógica de uma árvore evolutiva única, na qual é um absurdo dizer que um animal é superior a outro, descartando desta maneira as linhagens independentes de Lamarck progredindo para formas superiores. Enquanto estava estudando de maneira intensiva sobre transmutação, Darwin começou a ficar imerso em trabalho. Ainda reescrevendo seus diários, ele editou e publicou os relatórios especializados sobre as suas coleções, e com a ajuda de Enslow obteve um fundo de 1.000 libras esterlinas para suportar a publicação de um multivolume denominado Zoology of the Voyage of HMS Beagle, uma quantia equivalente a 89.000 libras em 2017. Ele esticou essa quantidade de dinheiro para incluir livros que tinha planeado sobre geologia, e concordou com datas de lançamento irreais com os editores. No início da era vitoriana, Darwin se apressou em terminar seus diários. Em agosto de 1837, já estava corrigindo preliminares da obra. Em 23 de junho, Darwin deu uma pausa nos trabalhos e resolveu praticar geologia na Escócia. Ele visitou o Glen Roy em um dia maravilhoso para ver as famosas curvas escocesas nos penhascos das terras altas. Ele posteriormente publicou sua visão de que essas formações foram planícies costeiras, contudo teve que aceitar que de fato são a formação de um lago pós-glacial. Darwin agora tinha o material base para trabalhar sobre a teoria da seleção natural, o seu hobby principal. Suas pesquisas incluíram intensas investigações sobre a seleção artificial de plantas e animais e a busca por evidências de que os animais não são fixos, investigando ideias para substanciar a sua teoria. Durante 15 anos esta tarefa era secundário, tendo ele se ocupado principalmente nos seus escritos sobre geologia e em publicar em periódicos especializados sobre suas coleções do Beagle, principalmente Cirrípedes. Quando a obra Narrative, de Fitzroy, foi publicada em maio de 1839, os diários de Darwin fizeram tanto sucesso como o terceiro volume que mais tarde nesse mesmo ano foi lançado como obra separada. No início de 1842, Darwin escreveu sobre as suas ideias a Charles Lyell, que notou que o seu aliado nega haver um começo para os vários grupos de espécies. Apesar de lutar contra a doença durante os últimos 22 anos de sua vida, os trabalhos de Darwin continuaram. Ao publicar A Origem das Espécies como um abstract de sua teoria, ele prosseguiu com experimentos, pesquisas e escritos de seu grande livro. Ele cobriu desde a descendência do homem pelos primeiros animais até a evolução das sociedades e habilidades mentais, além de explicar a beleza e a diversidade da natureza selvagem em estudos pioneiros sobre plantas. Em 1882, Darwin foi diagnosticado com o que era chamado angina pectoris, o que significava trombose coronariana e doença do coração. No período de sua morte, médicos diagnosticaram ataques de angina e falha do coração. Atualmente, especula-se que Darwin sofria de uma doença de Chagas crônica. Essa especulação é baseada no trecho de um diário escrito por Darwin, que descreve que ele foi mordido por um barbeiro em Mendoza, Argentina, em 1835, e baseado nos vários sintomas que ele exibiu, como doenças cardíacas, as quais são características da doença. A exumação do corpo de Darwin é necessária para determinar precisamente seu estado de infecção ao detectar DNA do parasita T. cruzi, que causa a doença de Chagas. Darwin morreu em 19 de abril de 1882 em Dalhousie. Suas últimas palavras foram dirigidas à sua família, falando a Emma: "Pelo menos não estou com medo de lembranças póstumas de como você foi uma ótima esposa."
Conte para todos os meus filhos para lembrar o quão bons foram para mim. E então, enquanto ela descansava, ele repetidamente disse a Henrietta e Francis: quase vale a pena estar doente para ser cuidado por vocês. Ele esperava ser enterrado na igreja de St. Mary em Doune, mas por um pedido de seus colegas, após uma petição pública no parlamento, William Spottiswoode, presidente da Royal Society, conseguiu que Darwin fosse enterrado com honras na abadia de Westminster, perto de John Herschel e Isaac Newton. O funeral aconteceu em 26 de abril, uma quarta-feira, e foi visitado por milhares de pessoas, incluindo a família, amigos, cientistas, filósofos e dignitários. Algumas frases de Charles Darwin. Não estamos preocupados com esperanças ou medos, somente com a verdade que nossa razão nos permite descobrir. É necessário olhar para a frente da colheita, não importa o quão distante isso seja. Quando uma fruta for colhida, algo bom aconteceu. As amizades de um homem são uma das melhores medidas de seu valor. Um homem que gasta uma hora não entendeu o significado da vida.